Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Um marco, esse exemplo como um marco, para que não aconteça, que não sejam abertos só uma coisinha, precedentes. Senão, para futebol, fechar. sem o árbitro de vídeo, vai virar uma enorme bagunça. Todo pênalti duvidoso, e são vários, em todas as rodadas de estaduais, de Copa do Brasil e de Brasileirão, todos os pênaltis duvidosos vai ficar essa bagunça aí. Ô Flavinho, eu sempre parti do pressuposto, em primeiro lugar, que eu nunca coloquei a minha mão no fogo por ninguém. Vocês ficam bravos comigo, e eu sempre me dou no direito de duvidar de tudo e de todos. Estou falando no quesito futebol. O futebol tem mostrado aí a vida inteira coisas escabrosas. Tá certo? Você falar um bico de chuteira, você falar um lance aqui, isso acontece. Há erros que, na minha opinião, não são aceitáveis. Não são aceitáveis, não. Não são. Não acho que são por incompetência. Eu não acho. E eu acho que quem organiza o futebol, falando aqui no Brasil, não tem o menor interesse que essas coisas acabem. Porque se tivessem, é a coisa mais simples do planeta. Eu vou repetir, Pascoal. Tá na polêmica, não quer investir? Ah, não tem dinheiro, não vão pagar? Ok, tira tudo. Pronto. Mas qual seria a razão para não haver interesse dessas coisas acabarem? Ô, Flavinho, o futebol... Mas peraí, tira tudo? Eu acabei de falar, tira as comunicações. Mas é pior ainda, Benja. Não, porque... Aí o processo, ao invés de evoluir, ele retrai. Mas e esse papo não tem dinheiro, é uma das maiores imbecilidades que eu já ouvi. A partir do momento... Põe no pacote da televisão. A partir do momento que você põe no regulamento que não pode ter interferência externa, sim. Então você não pode dar uma brecha pra gente achar que há interferência externa. Então, se o cara não quer investir, se não quer botar... o programa tá rolando. Árbitro de vida, essas coisas, então tira tudo. Não, mas, ô Benja, essa questão de, não temos para investir, os clubes têm que pagar, é uma cretinice. Claro, é uma cretinice. Quando vai vender o campeonato para televisão interessada, você chega e põe no pacote. Fala, tem um acréscimo disso, que é o árbitro de vídeo. O clube não tem que pôr a mão no bolso para pagar árbitro. O problema não é só o dinheiro. O problema é o seguinte, você precisa estipular... as normas. Não, a FIFA já tem as 4 normas. Aqui eles... Você sabe quantas... Você sabe que a FIFA determina... falaram que não tinha. Tem 4 normas da FIFA... Liga, ô Michelete, liga pro Andrés. Não, o Andrés falou isso na entrevista. Vê se ele entra no ar, em caráter de teste e fala como é que foi. Ele disse, não fui eu, não estava na reunião. Ele disse na entrevista. Como é que foi a reunião? Não precisa ligar pra ele. Ele disse ontem, inclusive. Ele disse isso ontem aqui no Foi uma pergunta do Fernando Caetano. Mas, Andrés, você não foi contra o árbitro de vídeo? Eu disse, não. Não é isso, isso aconteceu, não. O que eu fui contra é que não havia uma clareza sobre como seria usado e nem o dinheiro a ser gasto. Por isso eu fui contra. Agora, ao invés de ele ter dito o seguinte, sou a favor, mas vamos agora, o próximo passo, como é que nós vamos usar? O simples fato dele não saber quanto ia custar e nem como ia jogar, não serve, não quero. Não, pera um pouquinho, eu quero. Então agora, o segundo passo é saber como vamos usar. Determinamos o terceiro passo. Quanto vai custar? Tem toda a razão. Lógico. Mas é fácil pra ele falar isso. A federação não pode fugir. Não sei como é que é, então eu não Mas quero. peraí, a federação não pode fugir dos critérios que a FIFA vai permitir, viu, Benja? Pascoal. Então, a federação não pode achar bonitinho um quinto critério e incrementar no árbitro de vídeo. Tem que seguir uma regra. Quando eu falo de erros inaceitáveis, aí você vai falar de novo. Você acha que aquele árbitro, naquela final Flamengo e Vasco, no gol do Douglas... A bola bateu dentro do gol, o cara tava em cima. Não é que a bola bateu em cima da linha, que a bola entrou no mínimo 1 metro. O cara tá numa bola parada ali, só pra isso. Ele não viu o gol. Foi um erro. O quarto árbitro naquele jogo Corinthians e Vasco, o Jô fez um gol escandalosamente com a mão. O cara tá ali. E não dá. Por que eu sou obrigado a achar que são simples erros? Eu não é obrigado a achar. Por que eu não posso duvidar? Você não acha que são... Olha, só um minuto, o Sormani tinha falado de uma imagem, Flavio, desculpa. O Esporte Interativo cedeu. É essa a imagem. O Esporte Interativo cedeu essa imagem aí. Explica a imagem aí, Sormani. A imagem mostra o tempo inteiro, quer ver, ó? Esse é o lance do pênalti marcado. Olha lá. O carequinha que é o quarto árbitro. O quarto árbitro tá lá, ele tá lá, tá vendo? Isso, olha lá, vocês vão entender. O auxiliar correu para a linha de fundo porque é o normal quando marca o pênalti. Isso. E o árbitro está cercado pelos jogadores do Corinthians. Agora não vai falar com ele, quer ver? Só que a gente não sabe se ele está tentando falar com ele. Não, mas até agora o fato... Aí cortou, né? Teve um corte, Aí teve um corte.
vai aparecer O quinto árbitro. Olha lá, o quinto árbitro. Ele vem vai lá correndo. falar com o cara. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu nem sabia que tinha quinto árbitro. Tem quinto árbitro, estava o presidente da comissão de arbitragem, o vice-presidente da Aí comissão de quinto árbitro arbitragem e o vai falar com delegado o cara. da partida. E aí, ele consegue falar com o árbitro principal. Olha lá. Entendeu? Aí ele sai correndo para avisar. Olha lá, exatamente. Aí ele vai falar. A impressão que dá é que alguém falou com esse quinto árbitro. O problema é que a gente não E tem esse- os áudios. exato, Não, exato. tinha Isso é que o ter os Palmeiras áudios. quer que abra os áudios. Exatamente. O Palmeiras tem razão nisso. Tem que abrir os áudios. Tem que abrir o áudio. Com razão Tem. nisso. Por quê? Caixa Para evitar Mas não sei porque não é. uma interpretação desse tipo. Olha, só marcou porque o quinto árbitro que recebeu uma interferência externa disse que não foi, na opinião dele, né? Para mim, Pascoal foi pênalti. E aí ele acaba falando com o árbitro anula. Então é nisso que o Palmeiras se Se pega. os caras não têm esses rádios, esses meios de comunicação, não ia ter nada. Não, mas Pronto. aí, Benjão, eu tô com o mano. Mas aí não voltou um o medalha da retrocesso. pedra do apito. Só que é o seguinte... Mas a evolução Não, manda colocar um mas árbitro o de Pascoal- vídeo. Mas Vamos se os- pensar na evolução, Sim, eu Benjamin. Mas não, eu sou... Você acha que uma federação igual a Federação Você- Paulista? Você sabe que na Você não Federação entendeu o do que eu Rio falei, mas ganhou mais dinheiro que os clubes no Campeonato Mas eu sou a Carioca. favor. Que a Federação Paranaense ganhou mais dinheiro que os clubes no Eu Campeonato sou contra o Paranaense. árbitro de vídeo, eu que sou a as federações favor. ganham mais que os clubes. É obrigação delas fazer, A ué. ideia do Benja é o seguinte, então tira tudo, porque aí você impede a comunicação. Eu falei, já que eles não mas querem só que é o investir... seguinte, Benja, Mas ninguém vai impedir de avisar ali na beirada. Já que você não quer investir, um passo que é muito simples e não tem custo nenhum, e aí o Palmeiras está 100% certo, Abre a caixa preta. claro, grava tudo. Ninguém tem nada para esconder Lógico, perfeito. na comunicação entre quarto árbitro, terceiro Quinto árbitro. bandeirinha. Não tem. Aliás, é um absurdo os clubes nunca terem exigido isso, porque isso é um chip, gente. Essa comunicação é por rádio e você fica gravando num chipzinho ou numa fita magnética com uma caixa preta de avião. Isso poderia servir até para outras coisas, Flavinho. Claro. Inclusive quando o árbitro Expulsa o jogador. Ou quando ele provoca o jogador. Quando o jogador Provoca xinga o o árbitro, árbitro. porque aí o cara fala, mas por que me expulsou? Isso serviria como tá prova gravado antigamente. aqui. Exatamente. O senhor me xingou de filho da pi, pronto, expulso. Mas não tem jogador Acabou. que diz, o árbitro ficou me Agora, seguindo o jogo Ótimo, inteiro. usa a mesma coisa. Outra coisa que eu Isso que eu não entendo porque que isso não é feito. Entendeu? Outra coisa que eu acho é o seguinte, a gente não precisa ficar subordinado à FIFA 100%. Não precisa. O primeiro campeonato a adotar pontuação de 3 pontos por vitória foi na Inglaterra. O mundo inteiro eram 2 pontos. O spray. Mas aí você não muda a regra do jogo, né, senhor Marinho? Claro que você muda. Tá falando, não, Claro. não. Não. Você muda a regra do campeonato. É diferente. Então, isso a eu tô te regra falando. do jogo é uma coisa, a regra do campeonato Você pode é outra. mudar. Ó, a FIFA não quer isso, mas aqui nós queremos. E vai ter. A NBA, por exemplo, a linha dos 3 pontos era mais longe do que a linha da FIBA em direção ao aro. O garrafão era maior. A FIBA passou a adotar tudo isso. A NBA faz coisas. Aí o semicírculo. Mas você acha que o Brasil se tem o essa jogador força tá dentro pra do peitar a semicírculo, FIFA? ele tá atacando, vai fazer uma parede para sofrer falta de ataque. Se ele tá dentro do semicírculo, não é falta de ataque. O campeonato- A falta é dele e vale a cesta. A FIBA passou a Mas a adotar CBF, também. senhor Marinho, é uma Campeonato entidade Paulista. vinculada à FIFA e ela não pode, ela tem que seguir Eu aí sei. um Então. respeito e uma hierarquia. Mas é que ela tá. não pode, talvez, ter uma ingerência na regra do jogo Ok. e estipular que Mas se aqui você, tem que já ser se faz, né, você mano? criar uma liga, que é independente da CBF, você pode fazer. O Campeonato Paulista A de NBA, 89, ela não é vinculada à USA Basketball. Ela não é. Mas aí você esquece Entendeu? Libertadores, você esquece Não, Mundial, você exatamente. esquece tudo isso, Não, porque quando você não vai estar joga- vinculado quando na você joga, confederação. Quando você jogar Libertadores e Mundial, você joga sob a regra da FIFA. O que aconteceu nos Jogos Olímpicos. Não, mas, quando a NBA passou a jogar, Joga na regra da jogou NBA. lá Deixa eu só lembrar uma na coisa regra da importante, FIFA. Mani. O Garrafão Paulistão- menor, linha de 3 pontos menor. O Fabiano Giassir, ele fala aqui, caro Benja, está claro que o Gagliotti está jogando para a torcida, jogando toda a responsabilidade da eliminação em um lance. Vamos falar a verdade, pergunta pro Sormani se o Palmeiras vai romper com a CBF caso isso aconteça no Brasileirão. Acho mais difícil. Acho que romperia com a CBF se o caso fosse semelhante. É que na Acho CBF, difícil. no Campeonato Brasileiro, não tem final, né, gente? A gente Não, mas a pergunta final dele é do pertinente. A pergunta dele é pertinente. Se acontece algo, vamos supor, na última rodada não tem final. Em 84, por exemplo, Santos e Corinthians, quando o Santos foi campeão, foi 1-0 gol do Serginho, aquilo não era final. Coincidiu de no último jogo os dois estarem disputando o título. Pode acontecer. E se acontecer um lance semelhante a esse? Palmeiras e Corinthians disputando o Campeonato Brasileiro e na última rodada o Palmeiras joga por uma vitória em casa.
e acontece um lance desse. O Palmeiras romperia com a CBF? Não. A pergunta dele é pertinente. Não. Eu acho difícil também. Eu não acredito. Ô, Flavinho, o Fábio de Araújo, ele concorda com algumas coisas que você fala aqui, olha. Ele fala, discordo. O que precisa... Porque eu falei que... Não, ele concorda ou discorda? Concordo ou discorda? Já não entendi mais nada. Não. Ele concorda Você veio com aqui, algumas Bruno? coisas que o Flavinho sempre fala. Ele discorda que eu falei, já que não querem investir em tecnologia, então tira tudo. Aí ele fala, discordo. O que precisa acabar são essas pressões em cima da arbitragem. Perfeito. São 90 minutos de jogo para justificarem que perderam por causa de um lance. Lembrando que o Barcelona foi ajudado ano passado na virada em cima do Paris Saint-Germain na Champions e não se vê toda essa palhaçada. Tem toda a razão. Isso A gente não vê porque a gente não mora lá. Não, mas a gente... Lá os caras falaram também. Lá os caras falaram Albert também. falou o quê? Hã? Albert. Pergunta pra sua mãe. Mal criado. Pascoal, eu vou usar o Oscar agora de outra forma. Ele tá com tosse, cuidado. Pra variar, né? Não tô com tosse. Quando é velho assim, dá risada, tosse. O seguinte, lá houve uma grita geral por Mas parte no jogo não teve aquela pressão toda. Ah, sim. É isso que ele tá falando. Tá Bom, certo. a pressão do Porque jogador lá não correu atrás de ninguém. O jogador brasileiro é indisciplinado. Flavinho, se o Corinthians não faz aquela pressão toda, o pênalti voltaria? Acho que não. Isso vai muito ao encontro do que o Cassino está falando. Abriu-se um precedente. E uma cláusula pétrea do futebol brasileiro era isso que você estava falando agora há pouco. Pênalti marcado, não se volta atrás. A gente sempre falou isso a vida inteira. Não adianta reclamar, por que esses jogadores reclamam? Agora- Não vai dar. Agora volta. E aí, e o Cassino tem toda a razão. Isso aqui ontem. Tá tudo Avisei muito... os jogadores aqui. Tá tudo Você que é liberado, jogador, não deixa o pênalti ser batido. senhor Porque engoliu uma a qualquer momento vai vir uma informação de fora, você vai dizer se foi ou não foi. Futebol. E se não foi, Aí deixa você eu sai na acabar. boa. Eu acho O que tá futebol tudo se muito ganha. mal. O futebol se ganha só dentro de campo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Mas o que eu acho é o seguinte, tá tudo muito confuso. Com medinho, né? Confuso Claro que no não. futebol. O Cassino tem Fala razão. com vontade. O que vale agora? É um colegiado. O Pascoal falou de uma coisa importante ontem. Por que tem um quarto árbitro de um lado do campo e não tem do outro? É que nem você acertar a suspensão de um carro só para fazer curva de um daqui a lado. pouco vão ter Então 11 você vai ter árbitros. lance de um lado. Mas Se esse lance você vai ter fosse do lance. outro lado É óbvio do Você vai campo, ter isso não lance, seria. quanto mais deixa eu tem, falar, melhor o erro. Você vai ter lance de um lado que vai ser submetido a um rigor maior, porque tem mais gente para observá-lo. Exatamente. E lance do outro lado que não vai ter. Então isso tá tudo muito... É tudo muito Você falou isso aí ontem. subvertido. Se esse lance Tá acontece tudo do muito outro lance. lado, Tá não tudo acontece não nada. acontece nada. O O pênalti futebol brasileiro- E o árbitro disse, se acontece do outro lado, eu marcaria o pênalti O futebol e acabou. brasileiro Ele disse ontem, é o Marcelo. feito muito nas coxas. Muito. O futebol Porque é feito tem nas coxas. campeonato que tem o árbitro de fundo lá. Tem outros que não tem. Outros que não tem. E aí, No árbitro de fundo, ele fica nervoso. Não serve pra nada. tem Não serve pra campeonato nada. que tem o quarto árbitro e tem campeonato que não tem. Eu discordo do Sormani num ponto, Sabe, Fábio. ou o Brasil, ou essas CBF, federações, uniformizam esse negócio, ou vai ser esse caos aí a vida inteira. Eu acho que se tiver o árbitro de vídeo, tem que ser conforme a determinação da FIFA. Não A que eu FIFA vai botar concorde- 33 câmeras da Não que Copa eu- do não Mundo que eu para concordo, analisar os deixa eu terminar. jogadores durante a Copa. Não que eu concorde do modo como ele é utilizado pela FIFA. Para mim, deveria ser utilizado como no tênis. Ou seja, o time A tem 3 oportunidades de pedir o chamado desafio e o time B tem 3 oportunidades por tempo, por jogo, aí depois combina direitinho para chamar o tal do desafio. Eu queria falar, em 1989, o Sormani lembrou do campeonato inglês, o time que vencia, que fizesse 3 gols no jogo, vencesse por 3 gols de diferença, Também começou conquistava um ponto a mais. O Brasil também teve isso. Você entendeu? É, Teve no copiou Campeonato de Paulista lá de 89. também. Isso tudo No começo acontece na dos anos Inglaterra. 90, foi testado no Campeonato Paulista Dois um árbitros. árbitro de cada lado. Eles não ficavam lado a lado, um pro lado de Igual cá basquete. e um pro lado de lá do campo, exatamente Não, como o basquete basquete. pode ter. Só que tudo isso com a supervisão da FIFA. No Campeonato dos Estados Unidos, teste. no Campeonato dos Estados Unidos, eu não sei se já era essa Major League Soccer, quando o jogo terminava empatado, não ia pros pênaltis. Não era Major O jogador partia, não era Major Não, League. era a época do- O jogador do partia Pelé com lá a da bola outra liga. dominada, ele tinha 10 segundos, não, já era mais pra Pra cá. tentar fazer um Pra gol. driblar o goleiro, chutar na cena do goleiro, também foi o teste o com chutal. a chancela da FIFA em termos de futebol americano, de soccer norte-americano. Então, creio eu que se tiver que utilizar o esquema do árbitro de vídeo, tem que ser tudo bem conjecturado pra não virar bagunça. Ah, você quer Como já saber? está bagunçado. Quer saber a real, velho? Era muito mais legal antes, cara.
Não dá pra entender o que você quer. Você quer tecnologia? Você é uma contraditória. Você é roots ou Ele quer tecnologia. Você gosta de ir na Javari ou você gosta de tecnologia? Tem que ser na na cadeira, na Eu banheira de mármore. Eu vou tentar explicar. LED. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. que eu sei Didática. Que esse lado de cá Melhor separar, porque você entrou em contradição. É porque a gente expõe as suas contradições. Hoje em dia não tem jeito, né? É uma tendência e você não pode ir contra isso. Tem que ter a tecnologia, tem que ter o árbitro de vídeo, tem, ponto. Agora, meu gosto pessoal, o futebol era muito mais legal antes, cara. Era muito mais legal antes. Você não falou agora? Eram três outro dia, árbitros. O futebol tá super legal. Era um que árbitro. não tem mimimi? Era Não um tô árbitro. entendendo. Era um árbitro e dois. Tô falando a parte de dentro de campo. Era um árbitro e dois bandeirinhas e acabou. Acabou. Hoje é árbitro, dois bandeirinhas, dois árbitros de fundo que não servem pra porcaria nenhuma. Vamos aperfeiçoar isso bem. Dois árbitros reserva. Quarto árbitro, Vamos quinto aperfeiçoar árbitro. isso. Daqui a pouco. Tem Daqui a pouco pro cara marcar delegado da partida, daqui a o pouco, presidente da delegado comissão da arbitragem, partida. o vice-presidente da comissão da Daqui arbitragem. a pouco você vai ter uma microempresa dentro de campo para administrar o futebol dentro de campo. Se isso te trouxer a lisura, eu vi. Eu tô vendo. Que seja adotado. Daqui a pouco o cara vai marcar um pênalti, parece uma reunião da ONU. Aí põe lá 20 cadeiras, uma mesa, né? E o board do jogo vai se reunir. Posso falar? Ridículo, cara. Não, Mas você não pode ter. Você não pode. Não, pera um pouquinho. Você não pode ter tanta gente dentro de campo. O que não pode é isso. Jogador secar o árbitro. Isso não pode acontecer. O árbitro tem que ter a tranquilidade, a liberdade de se movimentar e ir até o local onde tem um monitor. Sozinho, ele olha o lance. Se tiver que discutir com alguém, ele discute e depois ele volta e marca. Uma dúvida. Você entendeu? Só uma dúvida, que agora é até uma ignorância da minha parte. Tá muito frio aqui dentro. Não tá, não. Tá No futebol frio. inglês. Tá frio aqui. No futebol inglês. Tá frio aqui dentro. No futebol inglês. Calor não mata ninguém. Fria Frio tua mata. alma. Frio Calor mata. não mata, Frio Vai dá nascer. pneumonia, dá Ouve! tosse. Calor não mata ninguém. Caceta. Levanta Ô, o tá Cassino, eu muito não vou frio aqui perguntar dentro. pra ele que ele é chato. Futebol inglês. Você tem quarto árbitro, quinto árbitro, tem tudo isso? Ou é o árbitro e os dois Eu bandeirinhos? só não lembro se Não, tem tudo isso. mas tem lá o Tem. delegado Tem tudo, da partida. árbitro de no linha inglês, não tem. Tem. Árbitro O atrás de do fundo acho gol. que não tem, Não, árbitro atrás do gol, Mas essas ali porcaria tem não o quarto tem. árbitro, tem o delegado da partida, tem um monte de coisa assim. Tem o quarto O que árbitro e o delegado da poderia partida. Não tem acontecer? 5 árbitros, O que faz mais o delegado da partida? O delegado da partida. Leva Aí a sim não faz nada. documentação. E registra os É o documentos. cara- Domingo um tava de gravata branca. O que ele faz? Ele recebe a delegado ficha, da partida, as carteirinhas dos jogadores, oficializa. Oficializa súmula, o jogo. A súmula. Ele Não, ele é importante. É Ele tá lá. importantíssimo. Sem ele não Como tem tem o jogo. mesário do basquete. O oficial da Tem o partida. mesário do basquete também. Não, o basquete Nossa, você é a favor do No basquete é o establishment, oficial né? da partida. O oficial da mainstream. partida, ele regulamenta o Tem que caso. ver se tem ambulância. Pra ver se ele tem que estar. Tem que ter um cara pra fazer isso, não tem jeito. Uma ambulância para cada Chato 10 mil bagaralho. espectadores. É a norma do. olha aqui. O que acontece é que esse quarto árbitro, como disse o Marcelo ontem, e ele tem razão, teria que ter do outro lado também. De modo que ele pudesse se Claro. fazer. Para não ficar Aí é o distorcido quinto árbitro. a interpretação do jogo. Aí é o quinto. O lance do lado, todos os lances desse lado, onde tem bandeirinha, quarto árbitro, quinto árbitro, eles têm um rigor muito maior do que do outro lado. Chegam tweets muito inteligentes pra cá, muito inteligentes. Esse cara aqui tem que ganhar o corretor online. Você vai ganhar o Oscar. Já ganhou. Melhor tweet do dia, não terá outro. Beija meu ídolo, você é mito. Cara. Futebol está igual política, com fórum privilegiado. Isso está deixando o futebol estilo Nutella. Muito jogador mimado, virou clichê. presidente chorão, perdeu não presta, Antônio Neto Manaus. É isso, velho. Mas a partir do momento que incrementa-se chato o pra árbitro caraca, de vídeo, velho. Benja, os jogadores Chato. eles não têm mais por que fazer pressão, porque o árbitro ele faz o seguinte: apitou, aconteceu, segue a jogada, depois eu vou analisar. Aconteceu o gol, ou então o pênalti, algo do tipo, ele faz assim, ó. Vai na direção do monitor, ele analisa o que está acontecendo ou não e ele volta, bem. Ali já não tem mais, não tem mais interpretação. Agora, a partir do momento que você diz, mas antigamente que era legal. Se você mesmo suspeita Antigamente, de uma série de situações. a Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo com um gol que Se não você foi. mesmo suspeita de uma série de situações, esse tipo de lance, quando o cara tá analisando no monitor, você já extermina com a má fé. Porque se o cara tiver mal intencionado, Benjamin, diante de uma imagem tão clara e evidente, aquele gol do jogo, por exemplo, se o cara marca aquele gol revendo no monitor, é porque o cara tá com má fé. Não Ele tá com má fé. Não tem coisas que não precisa de árbitro de vídeo.
E com tudo isso que Mas tem aí... tem coisa que precisa. Com tudo... Calma, eu não tô falando que não tem que ter. Aquele Não, gol você lá que a falou bola que não tem entrou que- um metro Não, pra tô falando dentro que na no final do passado era estadual melhor. do Rio de Janeiro. Eu não Se estou- o cara marca aquele gol revendo o lance Você no tá monitor, tentando- é uma fé. você tá tentando- Agora, na hora do jogo, no calor, não é, Você cara. está tentando deturpar o que eu Não. tô falando. Eu tô Você falou que antigamente era mais legal. O que eu tô falando é o seguinte, que hoje é inevitável não ter árbitro de vídeo. O mundo mudou. Eu estou falando que eu achava legal quando tinha um árbitro. Mas você é a favor ou é contra? Vamos entender. Mas eu já falei que sou. Hoje, Sou o quê? Hoje eu sou a favor. Então tá ótimo. Eu não falei ao contrário, eu tô falando hoje, com tantas câmeras, com tudo isso, né? O Brasil Você passou tem- a ganhar mais Libertadores Você- exatamente para a televisão, viu, meu amigo? Mas, gente, Exatamente do céu, pela televisão. Eu não estou falando ao contrário. Antes o pau comia e ninguém via. Eu não estou falando ao contrário, eu estou falando que tem que ter. Você tem que estabelecer as normas e tem que ter. Eu estou falando que antigamente era mais legal porque tinha um árbitro e 2 bandeirinhas. Não tinha essa papagaiada toda aí. E com todas essas papagaiadas que tem aí, os erros absurdos continuam acontecendo. e aí o que é? Ou seja, não coloco a mão no fogo Sim, por mas ninguém. existiam os mesmos erros absurdos quando não se tinha tantas câmeras. Existiam também esses então erros. você tá Por isso concordando que eu estou comigo. dizendo para você, Mas com a tecnologia não todos que aconteceram analisam, mais. todos que disseram que foi Não. pênalti, não foi pênalti, foi todos os árbitros que analisaram, ex-árbitros que analisaram, já apitaram esse pênalti. Quando não havia Todos câmera, os árbitros. quando blá, 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 blá. Exatamente, porque não havia tanta, Não, mas peraí, tanta Pascoal, situação assim. Olha lá. esse lance da falta E do esse Ralf, lance, mas peraí, o lance da falta... pera. Esse lance tá mostrando, calma, mano. Tem que mostrar a imagem. O Micheletti colocou. O juiz expulsa o Egídio. Palmeiras de Chapecoense, Campeonato Brasileiro de 2015. Ok? Aí te pergunto, teve interferência externa ou não que foram buscar o Egídio Claro no que vestiário? Ele já estava até de terno e Mas não dá gravata pra pra ir embora. cravar, pai do céu. Como é que a gente vai falar que teve a interferência? Eu também suspeito Peraí, que sim. espera. Mas qual a prova disso? Pera. Olha lá, ele pera aí. pergunta pro quarto árbitro, foi só a bola? Jailson Macedo de Olha lá, Freitas, o árbitro. Ele pergunta pro Bandeira, foi só a bola? Aí o Bandeira falou, foi só a bola. Então, você tem de acreditar. Olha lá, que olha o lá, cara- olha o Egídio voltando. Mas veja. Não, mas veja, eu tô mostrando uma cena que a produção colocou. Eu sei, mas Teve interferência externa? Você acha que teve ou não? o que eu vi ali. Esse lance aí, pelo jeito que tá, não dá pra ter certeza. Não dá pra ter esse certeza. não dá. Porque Não dá. o Outro cara que um pergunta árbitro qual corre. é. O Bandeirinha tá muito mais Bandeirinha próximo. também tá lá O pra Bandeirinha, isso, nesse entendeu? lance, está muito mais próximo da jogada do que o árbitro. Ao contrário do que aconteceu domingo no Quantos minutos Allianz. demorou pra ele voltar Ah, eu atrás? não lembro mais. beleza, mas velho. qual que é a diferença? Lembro mais. Qual que é a diferença? Nós Lembro estamos mais. discutindo Ó, que o o que árbitro vai demorou acontecer- 8 minutos. Olha lá, o Bandeirinha tá ali, ó. Tem a imagem aberta? Ah, essa aí tá muito fechada. O Bandeirinha tá muito mais perto. Ele marca e o Bandeirinha tem essa prerrogativa. certeza, ele Sim, mas Ele demorou. chama o árbitro e fala assim, escuta, não foi. Mas demorou pra caramba. Não sei, eu não lembro quanto que demorou. Aí tá Gente, parecendo o Egídio segundo. tava já no vestiário. Não sei, ele pode ter saído imediatamente, a gente não para, sabe. Sormani. Eu não sei. Vocês estão- A gente- você a gente que não acabou de pode- falar que não pode brigar com a imagem, tá brigando com a imagem. Não, essa imagem está aí. Olha lá, ele tá voltando no vestiário. Eu sei. Quanto tempo demorou? Produção, quanto tempo Quanto tempo demorou? demorou? A produção tá levantando. Quanto tempo demorou? Então, nós precisamos saber isso. Entendeu? Mas lances absurdos, Benja, como eu acabei de citar. Por exemplo, aquele gol do Jô contra o Vasco foi com a mão, ninguém discute. Aquele é um lance absurdo. Se o cara reavalia aquela situação no monitor e marca o gol, é porque o cara tá agindo de má fé. O final do estadual no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, gol do Douglas, a bola entrou 1 metro pra dentro Se do tem gol. um monitor, não Se tem tem um jeito. monitor, o cara vai lá Você e fala... elimina a má fé. O cara fala, não foi gol, tá agindo de má fé. Você pelo Beija, lances escabrosos, por exemplo, não é o caso Não, do não, pênalti, você que não tá perdão. entendendo. O lance do pênalti falei ali que do eu sou Ralf em cima contra, do cacete. jogador do Palmeiras ali, o Dudu, é um lance que gera interpretações. Se o cara marca ou não marca o pênalti, independente da opinião do árbitro, é um lance que ninguém pode execrar o cara por marcar ou não. Olha aqui. Ele pode ter uma análise daquele lance. Olha aqui, Agora, só um minuto, certos ó, a lances produção falou aqui, ó. escabrosos, como você disse, se o cara marca, Benja, revendo o lance, como esses dois exemplos que eu citei, é má fé do árbitro. A produção levantou aqui, foram 5 minutos até ele voltar. Tempo Então, do cara ir então- lá, então- faz sentido, cara. Então, o do Corinthians foi 8. Não. Eu acho 5 minutos absurdo. é muita coisa. Você tem razão. Ó, você tá de 5 brincadeira, minutos é muita coisa para o Bandeirinha chamar o árbitro e falar o seguinte: ô professor, o toque foi na bola. Foi na bola? Certeza absoluta. Pode mandar. mas Não aí- precisa expulsar. 5 minutos gera interpretação de que houve interferência. Na hora externa. ele levanta a bandeira assim, na hora ele levanta a bandeira e fala pro árbitro, só pegou na bola. Ele deu cartão vermelho. Na claro, hora. Gera dúvida, claro que sim. Agora, o árbitro de vídeo, isso eliminaria essas coisas. Claro. Todos nós concordamos. A questão é, ele já está sendo utilizado de forma extraoficial? O rádio, a comunicação por rádio está ajudando os árbitros. Nós estamos vendo aí lances que foram corrigidos.
foram erros que foram corrigidos. Alguém discorda disso? Não, o de domingo, tudo bem, não. mas esse lance, por exemplo, foi corrigido. Coloca na regra. Coloca na regra. Coloca na regra. Combina antes. Ou coloca na regra. Sabe o que acontece, Fabinho? Os caras só vão voltar pra time grande. Então, Percebe? aí que eu queria chegar. Eu acho que Então você tem que estar na regra. Para que o time, aquilo que o Cassino falou, o time tem direito a 2 desafios por tempo. E se ele tiver razão no desafio dele, ele continua mantendo. Tá. E não pode usar na malandragem pra parar o jogo. Existe o risco. Porque o pequeno tem que ter o direito de falar assim, escuta, a minha bola entrou. Então, eu não sei como, porque a tendência é o árbitro de vídeo, as decisões tomadas pelo vídeo, ajudar os times menores. Eu não tenho dúvida. O que se rouba time pequeno no Brasil e no mundo inteiro é uma grandeza, né? É uma grandeza. Então, com o árbitro de vídeo, você reduz essa possibilidade de o time pequeno ser prejudicado em jogos contra times grandes, que é um negócio histórico. A melhor coisa. Quem vai ser mais beneficiado por árbitro de vídeo, pela tecnologia, é o time pequeno. Desde que quem está lá operando e por isso que tem que ser autônomo, a operação tem que ser autônoma. Não, mas não é nem a operação técnica. É quando se recorre ao árbitro de vídeo. Essa é a grande questão. São 4 questões que a FIFA determina. Pois é. Mas, marcação de penais, mão, impedimentos. Agora, o árbitro pode não... agressões durante o jogo. Mas aí o cara lá no vídeo que vai falar pro árbitro, olha, opa, tem um negócio errado aqui. Na Alemanha o juiz vai no vídeo, na Alemanha ele pode ser comunicado também pelo árbitro. Também pode ser comunicado. Mas eu vi já em alguns jogos o Pascoal, é critério técnico, Pascoal. O árbitro ele tem poder avaliar. Ele tava falando, se ele dá falta ou não. Esse assunto ele tava falando, se o cara se o time pequeno não tiver a chance de exigir o desafio, não vai mudar muita coisa. É a mesma coisa. Vai botar chip na bola? São em todos os estádios? São em todos os campeonatos? Vai botar árbitro de vídeo. Vai jogar lá Botafogo e Aparecidense. Mas todos os jogos do Campeonato Brasileiro tem imagem de televisão. Eu não tô falando Campeonato Brasileiro. Vai estar lá Botafogo e Aparecidense, como eliminou. Vai ter no estádio. Tem que ter. No tênis não tem todos. Você não muda a regra. Eu sei. Você vai ter um campeonato, tem uma regra, outro tem uma regra. Por exemplo, você tem um torneio de tênis. Você tem a quadra principal e as quadras anexas, né? Que não é a quadra central, mas tem as outras que são importantes também. E você tem quadras pequenas. Tudo bem. Para 3 mil pessoas. Tudo bem. Nessa quadra não tem. Tudo bem. Mas na quadra central e nas periféricas, que são quadras grandes, nessas tem. Ok, pra mim tá errado. Eu também acho. Então eu não. Mas se é pra fazer. Funciona assim. O tênis. Se é pra fazer, não tem que fazer igual o tênis. Porque se tá errado, pra mim não tem como estar errado. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que são os 2 torneios mais importantes do Brasil, esses tem que ter. Pro futuro, vamos colocar nos outros campeonatos também. Libertadores, aí nós vamos estar Libertadores não, mas aqui é um outro esporte. Porque é um outro esporte, que é uma outra regra. Na Libertadores tem na fase final, como já teve agora. Ter desde aí Copa do Brasil, não, aqui é outro esporte. Aí vamos ter o Campeonato Mineiro, não, aqui é outro esporte. Porra, ou faz um negócio pra todo mundo ou não faz. Essa é a minha discussão. Não, isso aí padroniza, isso é uma maneira. Padroniza pra todo mundo. Isso é uma maneira de você não fazer. Isso é uma maneira de você não fazer, porque não dá pra fazer em todos os jogos. Então não faço. Então você tem que fazer nos principais torneios. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Com o passar do tempo, essa tecnologia vai ser implementada em outros campeonatos. Porque se você exigir ao mesmo tempo que o campeonato do Piauí, ou do Maranhão, ou de Alagoas, ou do Amazonas tenha que ter, aí não dá pra fazer, velho. Futebol? Não dá pra ter. Eu sou radicalmente contra. Ou você começa padronizado para todos os campeonatos. Então esquece que não vai ter. E para todos os times. Só na Copa do Mundo. Só vai ter na Copa do Mundo. Não. Acabou. Se você pode minimizar o erro no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, ótimo. Então quando for jogar Tupi e América Mineiro e o Tupi ganha de 4-0 com 3 gols escandalosos, dane-se. Isso são eles. É isso? Depois eu que sou elitista. Veja, não é assim. Não é assim. Você tem que começar de algum ponto. Não, padroniza. Não dá. Discorda. Então tira pra todo mundo. Não dá. Então tira. É impossível. Pro cara que tá com fome,
Uma entradinha já serve. Agora você só vou almoçar se tiver entrada. O prato principal é sobremesa. Começa por um ponto. Não, eu estou defendendo a padronização. Tem que ter um começo, Ben. Eu estou defendendo a padronização para todos. Não, mas todos, para ser o mesmo campeonato. Não, você está defendendo o árbitro de vídeo para todos. Não, para todos os campeonatos. Você faz para todos os campeonatos, é impossível. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. E tira o fone, tira os cambal de madeira. Tira os cambal de madeira. É futebol. Bandeira eletrônica. O futebol não é um pro Corinthians, não é um pro Palmeiras, não é um pro Vasco, não é um pro Flamengo, não é um pro Grêmio. O futebol é um diferente. É diferente. Então depois vocês vão diferente. Depois não vem chamar eu de elitista. Não. O Corinthians, o Flamengo, o Internacional e o Grêmio, eles representam a elite do futebol brasileiro. É evidente que é diferente. Eles disputam um campeonato que o Aparecidense não disputa, que o Arapiraca também não disputa. WhatsApp, vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente. Você é muito elitista. Você é muito coxinha. Vamos lá. Aí galera do Fox Sports Side, só queria mandar uma mensagem pra vocês. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não torço pro Palmeiras. Tudo. Você é Ao anti. contrário, ontem você defendeu o Corinthians aqui. Mas ninguém quer que você Hoje defenda. defendeu de novo. As pessoas estão revoltadas. As pessoas estão revoltadas com a sua defesa. Vamos lá. As pessoas são revoltadas Os corintianos estão falando, a gente não quer a defesa dele. WhatsApp. Boa tarde, Fox Sport Rádio. Aqui quem fala é Fábio de Carinhanha, Bahia. Gostaria de fazer 3 perguntinhas pra vocês. Menino mano, o Corinthians foi campeão na sexta-feira? Oswaldo Pascoal, ainda surpreso com o título do Corinthians? Sormani, quem merece a vaga na seleção? Jailson ou Cássio? Lembrando que o Cássio sempre decide dando título pro Corinthians. E ontem foi mais uma vez. Flavinho, chupa Flavinho, chupa Flavinho, chupa Flavinho. Valeu, beija, Timão campeão. Valeu, menino mano, é nóis, vai Corinthians. Olha lá, você ganhou o melhor WhatsApp do dia até agora. Menino mano vai responder. Você gosta que o Brasil inteiro canta essa musiquinha? Nossa, adoro. Até ele, quando vai entra lembrar no carro, de mim pro resto da ele bota vida? no carro dele, ele liga o carro. Mas nós inventamos uma pro Michelete ontem, que era legal. É, mas não dá pra contar no ar. Mas você gostou? Você vai lembrar sempre de mim? Pô, outro dia eu botei no rádio e tocou essa música. Eu tava... Como é que Tem é? o disco da Sade Abdul. Não é Abdu, Adu. Sabe o que você faz com ele? Xadê. Sade? Nossa, falei tudo errado. Não é Eu tenho o Sade disco que dela, escreve? normal. Ô, Mas menino, Sade, mano, falava Sade. cada um respondeu. E ela canta demais, essa mulher. Tá demais, E né? nunca veio pro Brasil, né? Ou veio? Eu acho que não. Ô, menino, mano, o Corinthians ganhou o título na sexta-feira no treino aí que o Flavinho falou que chorou de emoção. Não Eu acho chorei que sim, nada, Benja. imagina. A atitude da torcida do Corinthians ali motivou sim os jogadores. Tanto que quando o Corinthians conquista o Campeonato Paulista, inúmeros jogadores ali que declararam amor à torcida após o jogo ali mencionaram esse fato. Acho que é legal, cara. Desde que não haja violência, desde que Mas não o haja Palmeiras não fez depredação. Fez, mas pro Corinthians, ô qual é a Flavinho, lógica? pro Corinthians que não teria torcida ao lado dele no jogo, porque o Palmeiras ele teria. O segundo jogo foi em casa. Infelizmente, no Campeonato Paulista, nós não temos o 35 estádio mil no dividido. sábado e 42 mil pessoas no domingo no Palmeiras. O Corinthians fez Levou essa festa 38 na mil aí na sexta-feira. 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 Inclusive, aí, essa manifestação da torcida do Corinthians foi citada em outros meios de comunicação, Isso é Pascoal. mentira, não me emocionou Pelo nada. Não. mundo. Desculpa, mano, te interromper. Eu nem vi isso. Sexta-feira à noite eu tava... Você mandou o fui ver WhatsApp um no show grupo aqui falando que no foi Blue Note. emocionado, não é verdade? Não vi nada. Eu Viu, saí do sim? grupo, inclusive. Não tem nada disso, é tudo mentira. Você não vai voltar? O Clarim citou isso aí. O Palmeiras precisa de mais motivação, é brincadeira. Peraí, gente, não, o não. Mano Mas tá motivo, falando. ajuda. Só uma resposta rápida em rede nacional. Você não vai voltar pro grupo? Não tenho intenção. É de coração? Não, pode ser que eu volte, pessoal. Não, é de coração? Eu Vou te falei que eu colocar não- agora no grupo. Fala, Eu mano. Você tira ele toda hora também. Foi ele que e caiu. Cassino, você Não, tira não, toda aquele hora. é A gente do coloca o ex. Flavinho no grupo, Não, do outro mas não nós foi temos que ter expulso. normas no grupo. Eu também acho. Não pode ficar provocando ele. Mas que tem hora que Eu é mais concordo. forte que a gente. Não. Eu fui Mas ele vai fui voltar. banido. Fala, Acho que há certos assuntos a gente não deveria discutir no grupo. Aí eu Essa fico manifestação no grupo. da Aí eu torcida volto, do Corinthians na sexta-feira, inúmeros portais aí divulgaram também, Pascoal, o Clarim, o Olé. Quando acontece esse tipo de coisa é legal, cara, porque quando a gente vai falar de torcida em estádio, muitas vezes aí as notícias são ruins. A gente fala de morte, a gente fala de violência, a gente fala de Sabe como fica quebra-quebra. bonito, mano? Com Nesse bandeira, sentido, com- pois é. com- Infelizmente, Flavinho, a festa, tanto que a faixa. torcida do Corinthians fez na sexta e a torcida do Palmeiras fez no sábado, a festa foi mais bonita no treino do que no jogo. Foi verdade. Do que no domingo anterior também, quando o Corinthians fez a primeira partida e perdeu do Palmeiras.
O estádio é frio, cara. A arquibancada é fria. No treino aí teve pênalti que voltou atrás também, não? Não, não teve. Inclusive, tem um detalhe importante que eu acho que vale a pena a gente citar. Flavinho, esse treino de sexta-feira não houve a presença da Polícia Militar. Porque se houvesse a presença da Polícia Militar, a polícia, pelo critério que ela tem, ela não deixaria entrar o sinalizador, ela não poderia aceitar a bandeira, não poderia ter o batuque, porque a polícia tem um padrão. Era um evento privado. Ela tem um padrão de atuação. Então ela fala, se quiser contar comigo, a minha regra para que entre no estádio é assim. Então, não houve um policial militar trabalhando nessa ação aí do treino de sexta-feira. E olha a festa que legal. Assim como a torcida do Palmeiras no sábado também fez uma festa com sinalizadores, com bandeiras, etc. Invadiram o campo, né? Aí eu acho que é legal também. Eu também acho. Eu sinto falta, quando o time é campeão, de poder invadir o campo. Não tinha nada mais legal do que o torcedor roubando a rede, levando grama embora. Hoje em dia, o cara atravessando o estádio. Mas fizeram tudo isso aí, arrancaram a rede e tudo, mano. Futebol tá chato, cara. Futebol tá chato. Eu acabei de falar, você falou que eu tava reclamando. Não, é que você é 880, você não tem o meio termo. A essa altura, isso que é legal, os jogadores já tinham terminado o treino, eles já tinham descido. Cara, meio termo é bundão, amigo. Aí a torcida do Corinthians invadiu o gramado da arena. Não detona o gramado, essas coisas? Tudo? Detona nada. O gramado do estádio do Corinthians é igual o Wolverine, ele se regenera. O gramado do estádio do Corinthians é novo. Agora, peraí, aí o rapaz da Bahia pergunta, agora eu pergunto pra você, se você ainda tá surpreso com o título. Não, eu, claro que fiquei surpreso, porque eu entendia que o Palmeiras seria campeão. Fiquei surpreso com a conquista do Corinthians. Não acredito que você ficou surpreso. Eu acho que você tinha desculpa, eu estou fazendo sua advogada aqui. Você tinha uma opinião. Acho que o Palmeiras ia ser campeão. Mas o fato do Corinthians ter sido campeão não surpreendeu ninguém. Falou com uma certa arrogância. Não, foi arrogante pra caramba. Pra mim, você foi arrogante. Eu lembro bem. Não foi arrogante. Tem o vídeo aí? Se tiver, põe aí pra ver o tom que ele usou. É só uma questão de visão. Eu entendia e ficaria muito surpreso, como disse na sexta-feira, se o Palmeiras perder o título. Olha aqui, garotão. E fiquei surpreso pela reação do time do Corinthians. Oswaldo Pascoal. Olha lá. Domingo tem Palmeiras e Corinthians. A mãozinha, Quem será campeão, Pascoal? Palmeiras! Mas se o Corinthians for campeão? Terminei, moço. Você vai te surpreender? Vai surpresa? Nossa. Mas o Corinthians é o Corinthians, Pascoal. Mas daí, Palmeiras vai... Anota aí, senhor. Meu senhor, anota aí, por favor. Pode fechar em mim aqui. Não vai pra grupo com esses caras, não. Agora quer ver... O Palmeiras que vai ser campeão. Hoje é segunda-feira. Pascoal, o que você achou o Corinthians campeão? E foi, Pascoal? É muito bobo, né, cara? Agora, responde você, o nosso amigo da Bahia. Cássio ou Jailson, que você defende o Jailson na seleção? É o Jailson. O Cássio, ele é muito importante para pênalti. Ele não vai ser o goleiro titular. E a gente também não sabe se alguma decisão vai chegar em pênalti ou não. Eu acho que, tecnicamente, o Jailson e o Vanderlei estão no momento melhor do que o Cássio. O senhor deu uma informação aqui outro dia no expediente que não procede, Pascoal, com a minha informação. O Vanderlei é o jogador que mais toca na bola entre todos os goleiros do futebol brasileiro. Olha, só se olhar no futsal. Olha os dados que não, que mais toca na bola. Você tem. O jogador joga com o pé. Eu não acho o Vanderlei tão brilhante. Não. O senhor falou que o futebol tá parecendo minhas aulas de Tafarel não leva o Vanderlei para a seleção porque ele não sabe jogar com os pés. Não é verdade. Não é verdade. Ele é um jogador. O Tafarel não vê esse brilhantismo todo dele com os pés. Ele não é convocado para a seleção. Então ele está errado. Então, ou o seu informante está errado, ou o Tafarel é um jumento. Porque o Vanderlei é o jogador que mais toca na bola. É o jogador que tem o maior percentual de passes numa partida de futebol. É ele. Então, se ele não quer levar o Vanderlei, porque o Vanderlei não defende pênalti. Ele não quer levar o Vanderlei, porque o Vanderlei é muito magro. Ele não quer levar o Vanderlei, porque o Vanderlei tem barba, só o Alisson pode ter, tudo bem, não tem problema. Agora, não levar o Vanderlei dizendo que o Vanderlei não sabe jogar com os pés, ou o seu informante está equivocado e falou bobagem pra você, ou o Tafarel é um jumento. Seco. E não dá pra falar, o toque do Vanderlei é pra trás, porque quando a gente vai falar de volante, às vezes aí fala, o cara tem 100% de aproveitamento em passe, mas toca pra trás. O goleiro não pode fazer isso. Cássio, Jailson ou Vanderlei? Eu acho que hoje o Jailson. Cássio, Jailson, Vanderlei. Como eu sempre digo, pra mim, futebol é momento, Jailson. Cássio, Jailson, Vanderlei. O meu terceiro goleiro seria Marcelo Groi. Cássio, Jailson, Vanderlei. Vanderlei. Gomes. Se tivesse de escolher um dos três pro meu time, Cássio. Vanderlei. Aquela pergunta estava falando entre o Jailson e o Cássio. Entre Jailson e o Cássio, eu sou o Jailson. Entre esses três,
eu levaria o A música que muda, tá bom. Não, tá bom. O senhor votaria em Jailson quem? ou Cássio? Não, pra seleção ou pro time? Pra seleção, pra O momento hoje do Jailson é melhor do que o do Cássio. Cássio ou Jailson? Futebol é momento, é uma frase que eu levo sempre em consideração. Jailson. Jailson. O Cassino. Jailson. Gomes. Cássio. Jailson. Ninguém perguntou. E o senhor? Você. Cássio. Para encerrar esse assunto do Palmeiras, é o seguinte. É verdade, o senhor que fica... Já te falei, eu não gosto de saber os métodos dele, porque Melhor senão nem saber. eu viro conivente. Então, eu prefiro não saber. Eu não quero nem saber aquelas coisas que você faz, grampo, escutas. Não, eu só ligo pras pessoas. Ô, Radamés, fala uma coisa Essa é pra a mim. ameaça que eu já vi. Ô, Radamés, agora o papai tá no fala um Santos. negócio pra mim. Radamés. Eu descobri que na Marinha ele era chamado de Radamés. Quero descobrir o motivo. Ainda tô levantando. Conheci um amigo dele, marinheiro, fuzileiro naval. Não, fuzileiro naval não. Você conheceu um amigo meu marinheiro que serviu junto comigo. E falou pra mim, São o Paulo. apelido dele, ele era conhecido na Marinha como Não, Radamés. não era não. Mesmo nome é mesmo Não é, não. nome O de senhor sempre. tirou a barba quando era marujo? Não, eu não pastor? tinha, porque eu tinha 17 anos. Você não quando tinha eu fui pra pelos? Marinha. Não, eu não tinha nem barba. Depois que eu saí Era da Marinha, imberbe? eu deixei Você crescer não a barba. nasceu com barba? Você depilava? Na Marinha não pode. Mas não você pode. depilava? O Pascoal. Tô perguntando, o peito. Você não pode depilar. O Mano, por exemplo, depila o peito. Não, é que eu não tenho pelos mesmo. Não, você depila o peito. Para, velho, vocês vão discutir É coisa de pelos menininha, mas agora. você Se é o depila. Flavinho, vocês falam um monte. Ô, Radamés, fala Vai uma coisa aparecer pra um mim. labrador deitado numa cama. Radamés. Formando toma banho e topa o ralo. Formando toma banho e topa o ralo. Tem que tomar banho e pet shop. Ele parece o Tony Ramos. Eu não tenho tanto pelo assim, não. O Pascoal tem muito mais pelo que eu. Pô, ele põe um negócio aqui, ele tem 15 centímetros de pelo aqui, ó. É um airbag, né? É um airbag. Pra depilar o Pascoal, você tinha que colocar piche na Anguera e rolando ele, velho. Até Campinas, você tá louco. Pascoal é o homem de Você tá Neandertal, louco, né, não velho? tá, mano? É uma barbaridade atrás da outra. E aquele cidadão ri, aquele outro idiotinha, ele fica rindo ali, ó, Pascoal. o pequenininho lá. Mas porque é verdade, você não pode ter homem com pelo pra caramba. Isso é coisa da década de 70, velho. Mulher não pode, homem. Você é russo ou você não é? Ah, pra algumas coisas. Você disse que Eu você é lembro, metal, mas você não é tão assim, né? Não, cara, eu acho que algumas coisas a gente tem que se sofisticar. tá vendo, né, Flavinho? velho? Vai apertando. Olha aqui, olha aqui, aperta olha aqui, aqui, olha aqui. Está fervendo o ambiente político, os bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras? Puxa, tá fervendo. Eu posso mostrar depois o meu WhatsApp aqui pra você ver o que as A pessoas gente pode falam. dar o teu WhatsApp no ar? Não, Muita por gente- favor, não. Não, tem muita faça gente que isso. pede, Pascoal. Não, eu vou dizer Tem você- pressão sobre Não, Alexandre eu- Matos vou e dizer- sobre Roger Machado? Eu acho que agora não. Nesse momento, não. A pressão nesse instante é em cima do presidente do Palmeiras para o rompimento com a Federação Paulista de Futebol e desligamento do Palmeiras. O Palmeiras não fará isso. O presidente do Palmeiras não fará isso. Tem uma reunião programada para hoje, em que esses dirigentes e conselheiros pedirão o afastamento total do Palmeiras da Federação Paulista. Isso não pode acontecer. Talvez as pessoas não saibam. O clube é filiado à federação e a federação é filiada à confederação. Então o clube precisa da federação para ser filiada a uma confederação. Então existe uma grande revolta, eu posso te assegurar. Mas eu não senti nenhuma pressão. Há um grande questionamento quanto ao comportamento do treinador do Palmeiras nas alterações do jogo. Muitos conselheiros e dirigentes do Palmeiras entendem que o Roger Machado deveria ser mais atento às alterações da partida. Isso eu posso dizer para você porque eu também fui informado e muita gente falou disso para mim a respeito dessa situação. Precisa se ligar mais, prestar mais atenção nos movimentos do jogo, demora muito para reagir. É o que essas pessoas me disseram. Porém, não há nenhuma iniciativa de se trocar o treinador nesse momento, de se mudar o diretor de futebol, o gerente de futebol nesse momento. Na minha visão, não. Uma outra visão que eu tenho, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, sabe que perder o título em casa da forma que foi para o Corinthians o leva a perder a reeleição do Palmeiras. Isso ele tem consciência. E ele será lembrado. Isso é ridículo, velho. Isso será lembrado a ele. Pascoal, isso é pelos ridículo. dirigentes do Perder um Palmeiras. título pro Corinthians, ele não merece ganhar a eleição. O que leva o presidente a ganhar a eleição, pô, tá lá, o clube tá redondinho, tá tudo em ordem, tudo certinho. Agora, ganhar um título ou não ganhar, perdeu nos pênaltis, que culpa tem o Gagliotti se o Corinthians perdeu, se o Palmeiras perdeu nos pênaltis Perdeu pro para o Corinthians? Corinthians jogando em casa, Benja. Tudo bem, mas o que ele pode Você fazer? imagina se isso acontecesse para o Corinthians, perdendo um título em casa da forma que foi para o Palmeiras. Ô, A Pascoal, pressão existiria em cima do presidente, do diretor de futebol, do gerente de futebol, dos jogadores de uma forma geral. Outra coisa, já que o senhor até não me perguntou, jogadores do Palmeiras estão recebendo ligações e torcedores do Palmeiras.
Torcedores do Palmeiras, de torcidas uniformizadas, estão ligando para os jogadores e cobrando os jogadores. Eles exigem, eu tô falando a palavra certa, hein? Exigem a conquista da Libertadores. Eu não estou dizendo que os caras têm que disputar. Eu estou dizendo que os torcedores estão falando para os jogadores. Eles exigem a conquista da Libertadores. Com essa bolinha que tá jogando, não vai ganhar nada. Não, ele só me perguntou isso aí. É outra situação completamente diferente. Com essa bolinha amanhã, que tá jogando, amanhã com jogadores importantes se omitindo, com um centroavante que não consegue dominar uma bola, que só faz gol de primeira. Uma bola dando pra ele? Uma bola dando pra ele? Como é que chega uma bola no centroavante, você quer questionar o centroavante? Questiona o Lucas Lima, que a bola não chega nunca. Se ele vai puxar contra-ataque, ele se enrola todo. Discuta com o Dudu, que não passa uma bola direito. Discuta com o Lucas Lima, que não meteu uma bola pra ele. O centroavante se virou igual charuto em boca de bêbado. Não bota a culpa nele. Quando o time jogava o senhor está botando culpa em quem não tem. Quem é o artilheiro do Campeonato Paulista? Com 7 gols, Pascoal. O pior artilheiro da história. Então, mas quem foi? Com 7 gols. Quem foi? O cara não dá sequência a uma jogada. Quem marcou mais gols que ele, meu senhor? Faça por favor. Quando a bola chega nele, ele se vira. O médio volante do Palmeiras, quando o Palmeiras precisa dele, ele tá fora. Por quê? Porque tá suspenso. Na Libertadores, no ano passado, precisou? Cadê o cara? Tá suspenso. O camisa 10 do Palmeiras, que não é o 10, é o 20, mas teoricamente é o 10, na hora de chamar a responsabilidade, fazer uma jogada individual, lança a bola de lado. Te jantou, hein? E aí? O 10 do Dudu eu critico. O Dudu eu critico. Só que no primeiro tempo, no primeiro tempo, quando o time estava mal orientado taticamente, porque estava desequilibrado, porque só atacava pela direita, pelo menos o Dudu chamou a responsabilidade. Pode ter errado um monte de cruzamento, aí o treinador mas ele tentou... seis tentativas. Ele tentou... Ele tá te jantando. 6 tentativas do Palmeiras no primeiro tempo. Mas o Dudu pelo menos tentou. Os outros se omitiram. Deixa eu só dizer pro senhor. O Borja não dá sequência a uma jogada, infelizmente. 6 tentativas no primeiro tempo. O treinador do Palmeiras tem que pegar o Borja, fazer como o Sininho fazia com os meninos do São Paulo nos anos 80. Borja, vamos treinar com bola de tênis para você aprender o que é domínio de bola. Vamos treinar com bola, com mini bola para fazer? Porque, tudo bem, Pascoal, ele não dá sequência. Oswaldo Pascoal, ele não dá sequência a uma jogada. Respeitando a característica do jogador. O Borja, ele recebe a bola, ele atrapalha o ataque do Palmeiras. Tá culpando ele o jogador só consegue fazer o gol quando a jogada é construída e ele bate de primeira. Que aí ele tem o mérito dele, porque ele se coloca muito bem, ele conclui bem. Mas no futebol atual, e vocês aqui falam isso, no futebol atual, o jogador hoje, o centroavante, tem que ter o mínimo de técnica. E o jogador mais caro do elenco não dá sequência a uma jogada. Posso dizer agora? Não, pera só um minuto. Pera só, você não vai falar nada. Se fosse você... Não, você está culpando o jogador errado. Raul perguntou... Eu não estou fazendo Você está culpando. Você disse assim, esse centroavante do Palmeiras que não faz gol. Não se iluda. O Palmeiras tem o aclamado, o maior... Esse centroavante que não faz gol. O Palmeiras tem o aclamado melhor elenco do futebol brasileiro, mas as principais peças desse elenco não estão funcionando. Eu não estou falando para jogar fora, eu não estou falando para vender. Eu estou falando para o treinador do Palmeiras arrumar um artifício para consertar esse problema. Chamar o Lucas Lima na chincha e falar, Lucas Lima, você é o cara. Agora só mudou de foco. Calma, antes era o centroavante. Agora só mudou pro Lucas Lima. Eu falei do Felipe Melo, eu falei do Felipe Melo, eu falei do Lucas Lima, eu tô falando de vários. Ele falou de todos, você não ouviu então. Peças importantes. Culpou o Borja. Você não é o culpado. Pera, respira. Pera. O senhor tá surdo. Não. O senhor tá surdo. Você vai repetir... A minha audição é seletiva. Corta o áudio do Pascoal. Culpando o Borja. Eu é que disse pra ele. Tá cortado, já avisaram. Tá cortado. Deixa eu falar. Tá cortado, deixa eu falar. Tá cortado. Vocês estão falando, ninguém em casa está ouvindo, só eu. Isso, respirar, exercício de hortência. Vocês todos respiram. Respira muito forte, senão vai ficar o ar aqui. Ninguém tá te ouvindo. Apareceu lá pássaros. Você viu o que ele falou? Vocês estão cortando, ninguém tá ouvindo vocês. O importante é você ouvir, não? Pássaros, olha, pera, olha. É gostoso, ó. Que delícia. A gente fecha o olho, imagina, estamos agora no mato. Você queria estar... Tá cortado, trouxa. Você queria estar no mato, deitado numa toalha, sem roupa, por exemplo? Eu quero um cara... Pode falar, cara. Eu queria estar agora num sítio
num lago. Você não imagina ele num sítio, que coisa Na patética. rede, eu queria estar pelado ouvindo Led Zeppelin, velho. Pelado. Vai naquele abricó na praia. Não dá, não dá pra ouvir Led Zeppelin. Ô, Cassino, Tá, lógico, você tem 40 segundos pra resumir o que você falou. E dando nome, não fala camisa 5, camisa 20, dá nome. E o surdinho ouvir, o Radamés. Pode soltar o relógio. O Palmeiras, com essa bola que está jogando, com alguns dos principais jogadores do elenco não rendendo, não ganhará nada novamente neste ano. Quando precisou do Felipe Melo, ele foi expulso justamente ou injustamente no primeiro jogo, mas não estava lá como da Libertadores do ano passado. Que foi injusto. O Lucas Lima, ele tem que chamar a responsabilidade. O Borja tem que ter um treinamento específico para ele aprender a dominar uma bola e dar sequência a jogadas. Lógico, é importante fazer gol, só que ele só é o cara de conclusão. A bola chega nele, parece uma tábua, bate e volta, bate e volta, bate e volta. O Dudu, que também não tá jogando bem, eu vou defender, porque no primeiro tempo, pelo menos, quando o Palmeiras desequilibrado só jogava pelo setor direito, o Dudu conseguiu dar sequência a alguns lances do Palmeiras e por ele, pelo setor dele, com a bola dele, o Palmeiras levou algum perigo. É isso aí. Agora, antes de você responder, que você vai ter 20 segundos, eu tô sendo justo. O Fabiano Diacir, bem já, porque ele põe um monte de ar, mano. Manda trazer a sobremesa. Eu não almocei ainda. Porque o Cassino... Almoçou o Pascoal. Manda trazer a sobremesa para o Cassino, porque o prato principal já foi o Pascoal. Foi fatiado com cebola. Aê, Cassino! Aê, Cassino! Parabéns, Cassino! Você foi mal. Vamos dar Parabéns, Cassino. Você sempre merece o meu aplauso. Nessa ele te engoliu. Não, é só para dizer o seguinte. Eu não acho justo cobrar o centroavante do Palmeiras, que só recebeu uma bola de arremesso lateral. Uma bola ele recebeu de arremesso lateral. A outra bola que ele recebeu, ele botou na cabeça do Vitor Luiz, que demorou para reagir, e o lateral direito do Corinthians tomou a frente dele e cabeceou para fora. Vocês estão lembrados desse lance? Ou não? Eu Vocês estão lembrados desse lance ou não? Outra coisa, só para acrescentar. Eu preciso andar. Só para acrescentar. Mas não pode andar, você está sentado, vai sair do programa? O Palmeiras teve 6 jogadas ofensivas no primeiro tempo. Passo na frente da câmera. O que é isso? Ele falou que eu não posso andar. O William participou de 3. De 6, ele participou de 3. Uma bola entrou, o goleiro defendeu e a outra ele botou pra fora. Quem foi substituído? O Radamés, fala uma coisa pra mim. Radamés, fala um negócio pra mim. O São Paulo vai jogar com o Rosário Central pela Sul-Americana na quinta. O Diego Aguirre não relacionou Diego Souza. Diego Souza sequer foi para a Argentina. Aí, fui atrás de uma informação dada pelo meu querido Rogério Micheletti, que ele estaria negociando com o Inter. A informação que eu obtive antes de entrar no programa é o seguinte: teve, mas esfriou e não aconteceu mais. O Valdívia é do Inter. E aí ainda, a pessoa né? falou o seguinte pra mim, eu falei, mas ele sai? Ele falou, tem contrato. Tinha uma conversa com o Inter, mas não evoluiu. O Inter, acho que o Valdívia ela esfriou. O São Paulo gastou 10 milhões de reais no Diego Souza. E pelo jeito já quis se livrar, porque a negociação não andou com o Inter. O São Paulo fez o quê? Você falou? Ele gastou 10 milhões de reais acho que todos concordam que o Diego Souza não virou no São Paulo, né? Mas não é muito cedo? Hoje já dá pra cravar 4 meses? 4 meses? Tem 3 meses, na verdade. Né? 3 meses que ele chegou cedo, depois. não? É que não dá pra jogar ele, o Nenê e o Cueva juntos, Benja. E ele, nessa lista desses 3, ele é o último. Quem contratou o Diego Souza? Foi a ideia de quem? Aí, né? A ideia... Não, foi do presidente. Foi do presidente apresentada ao treinador da época, o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior não falou nem sim nem não. Porque já chegou pra ele... Quem contratou deu um prejuízo pro São Paulo de 10 conto. 10 milhões. 10 milhões. Apesar que é prejuízo. Falo prejuízo porque se o São Paulo já tentou negociar, é porque o São Paulo então não quer ficar com ele. Com o Diego Souza, o São Paulo só vai ter retorno esportivo, se tiver. Retorno financeiro, depois de gastar 10 milhões, convenhamos, não terá. Não terá. Esse é um retorno que o São Paulo não terá. O Diego Souza é bom jogador, cara. É bom jogador, também acho bom jogador. O Souza joga bola. Mas tem lugar que você se adapta e tem lugar que você não se adapta. Por isso que eu falava pro Sormani. É adapta. Adapta. É isso? Você falou adapta. Ah, não, eu falo Por isso que eu falava pro Sormani. Sormani, o elenco do São Paulo foi mal elaborado. Como você é cretino? A partir do momento que o Tite falou que ele levaria entre os titulares, entre os convocados da seleção Firmino, ele já falou já há uns 2 meses, o Diego Souza percebeu que ele não ia ter vaga na seleção, porque ele iria como reserva imediato do Gabriel Jesus. Aí parou?
Aí ele deu uma desencanada. No meu modo, eu posso estar errado, mas no meu modo de entender, ele ficou abatido. Isso é natural para um jogador de futebol mesmo, experiente como ele. Não, quando o Tite chegou assim e falou assim, ó, o Firmino está entre os meus 15 pré-convocados. O que se imagina? O Diego Souza estava sendo convocado para atuar como centroavante, ser opção ao Gabriel Jesus. Ali ele percebeu, pô, eu não vou. Desmotivou o cara. Mas peraí, ele precisou o Tite falar do Firmino pra ele pra ficha cair? Tá de brincadeira. O Firmino é muito mais jogador que o Diego Souza. Tá de brincadeira. Mas o Diego Souza... Se o cara não souber isso, se o cara não souber isso, Cassino, ele tem que ser jogador. Sabe falar, mano? Óbvio que não. Mano, faça óbvio que não. Agora você foi jantado. O Tite estava testando o Diego Souza em várias Quem acha que o Cassino foi mal agora, uma sonora vai. Gente, pega as convocações da seleção brasileira. O cara, ó, tem um negócio chamado... Nada a ver, você tá falando? Nada a ver o quê? O Tite estava testando o Diego Souza na seleção brasileira. O Brasil fez amistoso contra a Austrália, o Diego Souza fez gol. O Tite sempre estava convocando o Diego Souza. Estava entre os jogadores testáveis, nem existe. E jogos que não valiam nada. Sim, mas todo o Firmino é muito mais jogador que o Diego Souza. Tudo bem, mano, mas ele estava brigando, teoricamente, por uma vaga com o Firmino. Diego Souza e Firmino lutavam por uma vaga à reserva do Diego Souza. Meu menino, o Ed Toche. Como não, Pascoal? Firmino e Diego Souza, pra mim, não tem disputa. O Roberto Firmino é o centroavante reserva para o Gabriel Jesus. Ou você acha que vai o William José pra Copa? Não, vai o Roberto. Ô, meu menino. Se o William José for pra Copa, nem vai infartar na Rússia. Não vai também. Meu menino. Desmaio antes. O Ed Toche fala... Você só na imprensa brasileira... É italiano. Na imprensa brasileira, só vocês não sabem que o Diego Souza chegou a ser testado pelo Tite. Chega. Só vocês se encontram. O Ed Toche... Meu Deus do céu. Toski. Chega! Chato, não sabe nada. Tá bom, ótimo. Você agora, a gente tá aprendendo com você. Ele falou que o Diego Souza é melhor do que o Firmino e a gente que não sabe nada. Mano. Engasgou, velho. Interpretação de texto, rapaz. Mano. Interpretação de texto. Mano, eu tô falando que o Tite estava testando o cidadão. Mano, o Ed... Falou ou não falou que o Diego Souza é melhor que o Firmino? Não falei nada, cidadão. Chega, caraca! Ou você que está falando outra coisa. O Ed Toche. Vamos lá. Você tem alguma dúvida que o Diego Souza volta pro esporte? Eu acho que das últimas passagens do Diego Souza pelo futebol brasileiro, foi o único clube que ele deu certo nele. Mas no Fluminense foi assim. Então, o Fluminense foi um bate e volta, né? Ele chegou lá, não tô feliz, queria voltar, voltou lá pra Recife. Agora chegou lá no Recife, houve lá aquela sondagem do Palmeiras. O que broxou o Diego Souza mesmo foi aquela não ida pro Palmeiras, que ele queria. Mas já passou. Ele queria então, mas dali em diante, Sormani, ele não jogou mais a mesma bola. Não jogou. Não jogou. Dali em diante o Diego Souza não jogou. O Diego Souza virou a terceira opção, porque o São Paulo tem o Trellis, que tá jogando. O São Paulo contratou o Carneiro, que provavelmente, quando estiver bem, vai jogar. O Diego Souza virou a terceira opção, cara de 10 milhões. Tudo indica que sim. E eu, se fosse ele... Nem isso, porque ele não é centroavante. É isso que eu ia falar. Eu, se fosse ele, eu ia fazer, não, eu quero jogar na minha. Não vou jogar de centroavante. Já tem dois. No dia que ele foi apresentado, bom lembrar... Camisa 9 e tudo mais, é verdade. Mas eu, se fosse ele, eu começava a brigar agora pra... Eu, se fosse ele... Mas na dele ele briga com o Nenê, né? Você não é. Eu jogaria até de um segundo volante, se bem que eu acho que ele não tem mais velocidade pra isso. Não tem nem poder de marcação. Hoje ele concorre, Sormani, com duas peças ali que estão à frente dele, que é o Cueva e o Nenê. Não dá pra jogar com os três. Olha, o Yuri Papazian, acho que é armênio. Como é que é o sobrenome? Todo dia você fala isso, hein? Deve ser o Yuri Papazian, ele fala que, ultimamente Diego Souza só joga no esporte. Foi assim no Fluminense e agora no São Paulo. Joga muito. Porém, ele não rende mais em outros times. Mas só se o esporte devolver o dinheiro, né? Porque aí tá dentro da garantia, né? Porque não é possível. Como dentro da garantia? Você compra por um valor menor, né? Você recompra por um valor, tem garantia. Garantia. Pascoal. 4 meses garantia do quê? Não tem garantia não, jogador? Claro que não, 10 Cruzeiro pagou. Ainda tem um imbróglio que o Fluminense quer receber mais do que recebeu. Ainda tem um processo todo envolvendo isso. Pode passar duas informações de São Paulo rapidinho, Benji? A primeira aí, pra felicidade da torcida do São Paulo, o Valdívia ele volta a estar relacionado, ele foi pro jogo aí, possivelmente vai jogar contra o Rosário. E a outra é que o Lisieiro tá renovando o contrato. Ele já palavrou aí com o Raí que ele vai renovar possivelmente essa semana. Boa. Agora, o Andrés Sanches, o presidente do Corinthians, ontem deu uma entrevista legal pra caramba no Expediente. Uma entrevista muito legal. Eu vi. Vamos ver um resumo, porque daqui a pouco o torcedor do Flamengo, da nação rubro-negra, daqui a pouco vem um convidado aqui fazer o programa aqui. Já tá aqui nos estúdios aí do Fox Sports.